Tem muita coisa para a gente falar sobre. Vou passar a bola para você, já assim, logo de início, perguntando para você justamente sobre o tema da nossa live. Como acompanhar a vida escolar do filho e da filha? Sei que você vai trazer bastante dica aí para nós, mas comece perguntando isso para você. Talvez a resposta mais correta, né? A gente tem várias dicas, mas a primeira, a maior dica de todas, que eu uso na minha vida e daria para todo pai e toda mãe, é a afetividade. Porque na escola, isso voltou a ser uma grande. Então, na verdade, a gente precisa lidar com aquela criança que sabe tudo de internet, mas nós somos analógicos. E a afetividade que vai criar essa confiança para o filho dizer, olha, eu não sei não sei matemática, eu tenho dificuldade em língua portuguesa, eu preciso de ajuda. Porque a gente sonha com um filho, a gente idealiza um filho, mas a gente esquece que aquele filho é um ser humano, ele tem potencialidades, sim, mas ele tem dificuldades. E a gente precisa aceitar. A maior dificuldade passa por essa situação. E a afetividade traz isso. Eu entendo que aquele ser humano é o meu filho, eu quero tudo de bom para ele, mas eu preciso ouvi-lo. Eu preciso saber aonde está a potencialidade dele e conhecê-lo. Né? Porque é muito mais fácil para um aluno dizer para um professor onde está a dificuldade, mas para o meu filho falar para mim é muito mais difícil. Eu decepcionar na cabecinha deles, né, um adolescente e de uma criança, decepcionar o pai e a mãe para dizer que não sabe, talvez seja muito difícil. E aí a gente cria essa barreira que atrapalha. E na pandemia, o ensino veio para dentro das casas. E a gente teve que se aproximar. Não ser o professor, mas ser o pai e a mãe que tem essa afetividade que é primordial para a aprendizagem. Não que o pai e a mãe não ame, mas não tá, esse exercício diário da aprendizagem estava só com o professor. E ao mesmo tempo veio para você. E você diz assim, eu não sou o professor. Ok, você não é o professor. Naquele momento, você era a pessoa que precisaria ouvir, que o professor sempre ouve. Então, a afetividade é o primeiro, na verdade, conselho. Se fosse bom, a gente dava, mas é a primeira dica que a gente dá para que não tenha barreiras entre o filho, o pai, ou a mãe, ou a avó que fica em casa, quem vai ensinar naquele momento. Linda dica, Érica, e é até triste a gente pensar que precisou chegar numa pandemia para esse vínculo se fortalecer. E eu vejo em muitas famílias. Infelizmente isso antes não acontecia e agora, por conta da quarentena, essa família se viu obrigada a estar mais engajada na vida escolar do filho. Mas é justamente o que você pontuou, né? O quanto é importante a gente estar ali para ouvir, para enxergar, para entender, para conversar sem julgar, para ver a criança que de fato existe antes do estudante. Então, antes da gente cobrar esse resultado escolar, falar de nota, falar de tarefa de casa, de responsabilidade, a gente conseguir se conectar com a criança através desse vínculo afetivo justamente para falar a linguagem dela e aí sim vir esse resultado depois. Começa justamente por essa afetividade, né? Então, já é uma super dica para o nosso início de live aqui, né? Como acompanhar, não se esquece de que a criança é uma criança, é um outro ser humano, antes de ser um estudante. E isso acaba passando batido. Parece óbvio demais a gente falar assim às vezes, né? O pessoal pode falar, mas como assim? Mas é nítido que não é o que acontece na prática. Você também tem muito essa prática aí com as famílias, e clínica, e diária, e você percebe isso também, né? Percebo que na correria, a gente sem querer, né? É porque é a tarefa, é o mercado, é o trabalho. Então você vai fazendo aquilo de forma mecânica, mas para a criança, tudo, a rotina, né, que é uma outra dica, ela é como se fosse uma coisa a mais importante para ela. Aquela tarefa é a coisa mais importante, é o trabalho dela, né, na cabecinha dela, é o que ela tem que fazer de melhor. Mas para nós, não, nós queremos terminar logo, porque a gente tem outra atividade, nós temos outra coisa para fazer. Então, naquela correria, você acaba nem percebendo que aquilo acontece, né, que você não está dando tempo de ouvi-la, de dar a importância que é para ela aquela atividade, aquela aprendizagem. Na verdade, Marcela, a gente não sabe o quanto é difícil, né? Vamos colocar essa palavra, para uma criança aprender a ler, né? Na primeira infância,
o quanto esforço ela faz. E a gente acha que aquilo é muito mecânico, mas não. É um trabalho, né? Você é psicólogo, sabe disso. É um trabalho cerebral e é uma conquista enorme. O mundo se abre. Mas para nós não, a gente às vezes acaba achando que aquilo é tudo muito fácil, porque a gente já passou aquela fase. Então a criança quer mostrar, eu sei, né? E aquela afetividade que segura na minha mão que eu vou conseguir, porque é só você acompanhar mesmo, né? É primordial, é primordial. É aquele que a gente fala, o adulto fala apoio moral, mas a criança às vezes só quer a sua presença física ali e entrega, né? A palavra é a entrega total. E às vezes não tem entrega total porque a gente está correndo contra o tempo. E essa nossa coisa, assim, né? A gente corre, 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 às vezes não sabe nem para onde. Eu acho que na live de semana passada ainda pontuei que eu sei que não tá fácil para ninguém, a gente não tá subestimando nada, a gente concorda que tá, assim, num momento muito difícil, mas que se é pra gente negligenciar, entre aspas, em alguma área da vida, que não seja na área da educação dos filhos e das crianças, mais do que nunca, as crianças precisam muito de nós, muito, muito, é o que a Érica trouxe. Às vezes a criança só quer, ela começa a chamar atenção e deixa de fazer a tarefa de casa, por exemplo, para mostrar para você, ei, tô aqui, sabe? E aquela mãe não tá conseguindo, no meio daquela correria, dar uma pequena palavra, um pequeno gesto. Às vezes basta, especialmente agora em casa, na pandemia, trabalhando, mandar um beijo para a criança. Filho, ó, toda vez que você acabar uma tarefa de casa, a mamãe vai jogar um beijo para você, você devolve esse beijo para a mamãe. Pronto, a criança tá ali, já se sentiu amada, aceita, importante. Você enxergou a criança. Tem a ver com a afetividade e é o que você colocou dessa coisa da rotina. Gosto que você pontuou porque eu bato muito nessa questão da rotina. Vou deixar você falar mais sobre isso. O adulto não gosta dessa palavra, porque a gente às vezes é engolido por ela, né? Tem até uma frase, acabei esquecendo o escritor agora, que fala, dentro do jornalismo que eu me lembro dessa frase, que rotina é máquina de massacrar a gente, mas é preciso dela. Porque, por exemplo, um trabalho, você faz parte de uma rotina no seu trabalho, você faz aquilo todos os dias, você aprimora aquilo todos os dias. Então, para uma criança, tem que ter rotina de estudos em casa. Aí, a mãe pode me dizer assim, mas ele já está online. Nossa, ele ainda tem que ter um... É lógico que uma criança pequena, na primeira infância, ela vai ficar 20 minutos, é o tempo dela. Uma criança maior, né, de 8, 9, 10 anos, vai ficar 40 minutos. Um adolescente vai ficar de 1 hora, 2 horas espaçadas, vai ter 10 minutos de descanso. Mas é preciso criar um hábito, né? O hábito, esse hábito traz esse costume, essa cultura de estudar. Porque outro ponto importante para dizer, Marcela, eu percebo que as crianças, não a leitura em si, ou a língua portuguesa, mas a interpretação das questões, às vezes, muitas vezes, pegam porque é a pressa em ler, porque eu não quero sentar, ou porque eu já sei, não em relação a nenhum transtorno de hiperatividade, de pressa mesmo para fazer. E a criança acaba não tendo interpretação da questão e do mundo, e acha muito difícil. Então, essa rotina de leitura, de escrita, da matemática, de fazer em casa, mesmo que não tenha uma atividade de tarefa, né, de casa, mas que tenha alguma coisa que a família proporcione num cantinho, né, de silêncio e que proporcione aquele estudo e que veja os exemplos de casa, quando a gente fala assim, mas eu não tenho tempo de leitura. Quando a gente discute sobre o uso de tela, né, que a gente usa muito e os filhos vêm, pega um livro, porque os pequenininhos, eles costumam pegar aquilo que a gente pega. Então, essa rotina de exemplo também, de sentar e fazer junto, não fazer para ele, fazer com ele, né? É muito importante. Um horário que você estabeleça. Algumas famílias vão dizer assim, mas que horário é esse? Se a criança estuda à tarde, eu vou fazer no outro dia pela manhã. Aí eu normalmente, né, como psicopedagoga, eu digo o seguinte, as crianças que têm maior dificuldade, é importante que elas façam assim que elas chegam da escola. Uma coisa, porque o cérebro ainda está trabalhando, né, para aprender aquilo. E se ela tem dificuldade, vai estar novinho em folha ali no cérebro. Para as crianças que têm menos dificuldade, elas podem, e são maiores, elas podem fazer no outro dia se elas têm um tempo. Então, essa rotina, não só de tarefa de casa, mas de estar em casa e ter um hábito do estudo. Porque isso é que vai fazer com que ela aprenda também, né? Apreenda aquele conteúdo. Não é só aprender. Aprender, tornar aquilo como coisa que ela pode usar no dia a dia. Eu uso a matemática para quê? Eu uso a língua portuguesa para quê? Perfeito. Essa significância
Isso é muito importante. A criança muitas vezes não consegue enxergar o uso prático daquilo que ela está aprendendo na sala de aula. E aí o negócio fica abstrato, aí ela vai dizer que ela tem dificuldade ou que está com preguiça de fazer a tarefa, mas no fundo a dificuldade ela não sabe porque ela não está vendo benefício nenhum daquilo. Então, cabe muito a nós, mães, pais, esse nosso papel de família, de ajudar a dar esse significado, a fazer a criança ver sentido no que ela está aprendendo. E isso cabe muito na parte de alfabetização e letramento. Você bem colocou. Tem muita criança, e vou falar que não é só criança. Passa a infância assim, os maiores problemas que a gente vê até em universidade e no mercado de trabalho são de interpretação de texto. Então, sabe ler, mas está entendendo o que está lendo? Está interpretando? Fabiana colocou aqui para nós, ó, meu filho tem 9 anos e ainda estou na luta de leitura e escrita. Mas é uma luta realmente que a gente precisa abraçar e ir para esse campo de batalha aí junto com os filhos, com as crianças, especialmente por conta do momento agora. Mais do que nunca, mostrar para o filho, para a filha, contar essa história, incentivar a oralidade, fazer a lista de supermercado junto, tudo isso que ajude a criança a ver prática, né, ver benefício naquilo e que não passe a associar a leitura e a escrita como algo chato. Essa coisa chata é o que pode culminar lá na frente com o problema da interpretação de texto, com aquela coisa de quero ler rápido e acabar rápido porque eu odeio ler. Isso Exatamente. A gente planta na infância, né? O que você teria de dicas, Érica, sobre questão de ajudar, em específico, na parte de leitura e escrita, para essas mamães que estão em casa e agora sofrendo, infelizmente, essa coisa da alfabetização? A alfabetização, ela precisa, na verdade, quando eu digo assim, criar amor pela leitura, é muito difícil. As crianças, com a tecnologia, né, vamos colocar não como uma vilã, mas como algum entrave para essa alfabetização. Porque a gente diminuiu, consideravelmente, o número de meninos e meninas que vão carregar livros, por exemplo, que vão abrir livros, e que com 9 anos vão querer comprar um livro, né? Então, isso é complicado. Mas a primeira coisa em relação a isso é que desde o início, lá na alfabetização, 5 anos, eu tenho visto muito, Marcelo, você está falando sobre interpretação, tenho visto muito crianças que na pré-alfabetização já vêm com dificuldades. Por quê? No conhecimento do alfabeto, por exemplo, não que a criança esteja atrasada, porque todo o processo tem um tempo, mas essa dificuldade, ela nasce daquela velha história. Será que aquela criança, ela está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes a gente não insere conhecimento dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Coisas que eu deixo perdido. Um lápis, num cantinho mesmo. Eu falo sempre isso. Eu reforço isso. É uma coisa que eu falo com muita frequência. Aonde essa criança está aprendendo? O que ela está aprendendo no brincar, principalmente? O que ela pode aprender numa folha, riscando uma folha? O que ela pode aprender vendo um vídeo de alfabeto? Muita coisa. Você pode colocar na tecnologia que ela precisa aprender. Porque não adianta você com 9 anos, é muito difícil quando a criança chega nessa idade, dizer você precisa aprender a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é muito difícil. Então, se ela não criar hábito desde sempre, ela vai criar esse bloqueio. Então, logo os meninos dizem assim, não vou escrever, não, porque escrever demora demais. Não quero escrever. Escrever demora. Vamos fazer um texto? Não, demora. Contar uma história, então eu falo às vezes, conta essa história para mim. Como foi o seu dia? A criança está contando história, né? Está contando o seu dia na oralidade. Essa oralidade é passada para o papel. Então, quando você vem, por exemplo, uma criança da escola e você está dirigindo ali, buscou, e você pergunta para a criança assim, filho ou filha, como foi o seu dia da escola hoje? Você, ao invés de fazer isso, você vai contar o seu dia para ela. Aí você vai humanizar o processo. E quando você conta, você também está contando história, você está ensinando a contar história, levando a língua portuguesa. A língua portuguesa não é só escrita. Muita gente pensa que ela é uma coisa engessada. Eu falando aqui, a gente falando aqui para outras pessoas, as pessoas conversando, elas também estão verbalizando coisas. Então, não é só a gramática que importa. É saber conversar, é saber se colocar. E aí você vai encontrando outras formas de encantar essa criança, né? Em falar. Então você falou, agora vamos passar para o papel que você me contou do seu dia? E aí você chega em casa e pede para essa criança contar o dia da escola.
E aí ela faz um desenho, e aí ela faz um pequeno texto. Não precisa ser de 30 linhas, de 10 linhas. E aí você vai chegando no mundo dela, entrando nesse mundo. Porque às vezes a gente parece que está num mundo e os filhos da gente está no outro. Mas a gente precisa entrar nesse mundo. Porque se a gente não entra nesse mundo, muita coisa entra que não era para entrar, né? Existem muitas janelas abertas aí que a gente pode deixar aberto, mas que a gente precisa sempre monitorar essas janelas abertas. Então, contando o seu dia, você contou suas fragilidades para o seu filho, você precisa mostrar que você também é frágil. Eu vejo que os pais, às vezes, têm uma dificuldade de mostrar fragilidade. Olha, eu erro também, meu filho. Eu tento acertar como mãe ou como pai, mas eu erro muito. E na escola você vai errar. Você não vai tirar 10 sempre. Você não vai, às vezes você vai tirar uma nota ruim. E você precisa fracassar para chegar à vitória. Porque os adultos fracassam para chegar à vitória. Então, é todo um processo de humanização da aprendizagem que está voltando, né? Nós somos digitais, mas o analógico não deixou de existir. Aquela cartinha de antigamente, ela é muito importante, né? Esse tapunho. Então, a cartinha, vamos mandar uma cartinha para sua avó, né? Na pandemia, muita gente ficou sem se ver. Por que não a cartinha? Vamos colocar no correio? E como que é o correio? A criança não sabe, porque ela não vivenciou isso. Então, são técnicas que você pode criar afetividade, mas usar a língua portuguesa para isso. Legal, legal. Nossa, é justamente isso, essa humanização é o que mais a gente precisa. E a gente às vezes fica dando volta e buscando, quando o negócio está na nossa frente, está estampado. O que a gente precisa? Resgatar tudo isso. Ravene escreveu para nós, ó, tive essa luta aqui em casa, meu filho tem 6 anos e queria que ele entendesse como adulto. E ao entender que cada coisa tem um tempo e que ele tem seu próprio tempo, estou conseguindo respirar, porque é justamente isso, né? Às vezes a gente quer tanto e projeta tanto na criança, tanto no nosso filho, uma coisa que é um desejo nosso, que a gente simplesmente se esquece de que esse outro é uma criança e é um outro ser humano também. Então a gente não pode querer fazer comparação, não pode querer falar com a criança na nossa linguagem de adulto, porque o negócio não vai funcionar, cada vez vai ficar mais distante essa coisa legal e leve que deveria ser a educação, o vínculo afetivo. Então isso tudo vai ficando chato, vai ficando difícil, vai ficando pesado, porque a gente passa para a criança muita expectativa nossa e que não cabe para aquela idade. E não só o fato da gente falar com a criança como um outro adulto, às vezes, né, porque a gente está nessa coisa da nossa produtividade, mas também comparar a criança com outra criança. Isso também não dá certo. Ai, mas o teu amiguinho está na mesma sala e já sabe ler e escrever. Ou mesmo sem falar para a criança, eu acompanho muitas famílias, muita mãe, eu sei que elas não falam isso por mal, mas que falam aqui no telefone com uma amiga, comentando, nossa, a tua já está lendo e escrevendo, meu Deus, o meu está numa dificuldade. A criança escuta, a criança percebe, a criança sabe, internaliza. E criança faz de tudo para entrar nessa imagem, né? Para agradar o adulto, especialmente o adulto de referência. Então, se a mãe está falando aquilo, a criança vai falar, nossa, é verdade, eu não sei isso ainda, eu não sei ler, não sei escrever. E vai internalizando. Então, de fato, da gente entender que cada um tem seu tempo e de que a criança é uma criança, não é um adulto, né? A gente precisa falar a linguagem da criança com ela. Achei que você tinha travado para mim, Érica. Vamos ver. Não, eu você parei consegue... mesmo para te ouvir. Não parei, travei não, travei? Não, não travou não. Você só digitalizou um pouquinho a imagem para mim. Eu não sei se foi... Às vezes você congela, mas numa dessas sou eu congelando para você. Não sei. Para mim você congelou, mas eu escuto teu áudio. Ah, tá. Vamos ver se mais alguém escuta. Acho que tá normal, né? Você estava falando sobre comparação, tá normal agora? Você estava falando sobre Pode ir falando. Um beijo a todos também e um beijo para a Ravene, porque ela tem uma criança, tem um bebezinho, tá grávida, é uma amiga. Na verdade, a comparação é o maior mal, né? Porque a gente faz sem perceber. E, como mãe e pai, a gente faz sem perceber. E a gente tem aquela aflição interna, né? Porque você tem que colocar aquele menino igual ao outro, né? Como se fosse um padrão. A aprendizagem fosse um padrão. Então, todo mundo tem que aprender naquele tempo e daquele jeito. O tempo, sim. Uma criança de 6, 7 anos, ela precisa ser alfabetizada, se ela não tiver nenhuma dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Mas do mesmo jeito, não. Todo mundo é capaz de aprender, mas não da mesma forma. Então, você compara o amiguinho do seu filho, o Joãozinho, com o seu filho. Involuntariamente. E aí, às vezes, a família acha assim, com 5, 6, 7 anos, a criança não entende. Ah, não, ele não está ouvindo.
Ele tá ouvindo. É esponja mesmo. Criança é esponja. Esponja de tudo, né? Ela absorve tudo, de bom e de ruim que ela tá vendo ali naquele ambiente. E aí ela vai reproduzir de uma forma que a gente não sabe um sentimento, como que ela vai conseguir administrar aquele sentimento de fracasso para ela. Porque a gente idealiza um filho, né? Eu tenho falado muito isso, para a gente não idealizar aquele ser humano. Porque aquele ser humano você vai educar, você vai orientar, mas não idealizar. Não existe filho ideal, né? Existe um filho que você ama incondicionalmente, que você quer que ele tenha um sucesso que ele escolha, que tem escolha. Mas não ideal, porque nós não somos ideais, não somos mãe ideal. A gente fracassa sempre, pai também. Então, essa comparação que você colocou, ela é involuntária, mas ela acontece muito, ela não pode acontecer. É até um ponto em que eu coloquei aqui para lembrar. Mas outra coisa é a autonomia. Quando eu tenho um filho que eu não quero que ele erre, por exemplo, porque eu acho ruim ele errar e tenho dificuldade desse errar, como eu vou lidar com esse erro dele, com essa dificuldade dele, eu acabo, às vezes, involuntariamente fazendo para ele, né? E não posso. Ah, então você vai me dizer, Érica, que aquela tarefa de matemática, vamos colocar matemática, que era uma dificuldade minha. Eu falo com meu filho assim, matemática não é minha praia. Aí ele pergunta assim, tem 9 anos, mamãe, você não sabe nada? Sei, meu filho, mas não é a minha potencialidade, eu não dou conta. Aí às vezes ele fala assim, então eu vou perguntar ao papai, ok, seu pai é, eu não. Então eu já mostrei pra ele, quando eu falo isso, eu já mostrei pra ele que eu não sou bom em tudo. E nem você. E que ele não precisa ser. E aí, quando a gente faz isso, a gente precisa criar autonomia naquela criança. E às vezes ele não sabe, né? Às vezes ele não tem um adulto. Então ele não tem que voltar com aquela tarefa pronta, maravilhosa, perfeita sempre. Ele precisa externar a dificuldade. O professor precisa conhecer a dificuldade do seu filho. Então, assim, por mais que a gente queira, na pandemia, que a gente viu essas crianças fazendo prova online, trabalhos online, às vezes a gente queria fazer, mas não pode. Essa autonomia precisa ser criada, essa criança precisa fazer. Lógico que na alfabetização ela precisa mais de você do que uma criança que não está. Mas ela também, ela tem lacunas, ela tem o tempo dela e ela precisa mostrar isso. E como mostrar? Não fazendo. Não entendendo, às vezes. Deixando em branco, às vezes. Né? Eu falo sempre para os alunos, olha, preenchimento de livro, não. Vamos pensar. A minha resposta não é igual à sua. Não precisa ser. Né? Porque o menino, como é a resposta? Não existe como é a resposta. Matemática é uma ciência exata. A língua portuguesa não é. Outras não são. Vamos ver como é que é. Talvez você pense até melhor que eu. Uma criança que está estudando imersa a ciências no 6º ano sabe mais do que eu, porque eu vou ter que lembrar daquilo. Então, ensinar a pensar e criar autonomia é o caminho que vai expandir aquela criança para outros horizontes. Uhum. Ensinar a pensar, é justamente isso. Eu pontuei isso semana passada aqui no Instagram também, falando do quanto a gente deseja que o filho seja o melhor e que a lição não vá incompleta e a gente se coça ali e acaba respondendo pela criança. Mas a criança não está aprendendo e a gente está atacando, matando a autoestima dela. Uma seguidora aqui colocou, a Monara Calita falou, meu filho é muito inseguro, mas com a ajuda dos professores está me ajudando muito. Ótimo saber, porque precisa ser justamente essa via de mão dupla, escola e família mais do que nunca, muito juntas aí, muito presentes para todo mundo se apoiar. E essa questão da insegurança pode vir também por conta disso que a gente está conversando, né? Da gente querer, sem querer mostrar uma perfeição para os filhos, sem mostrar para eles que a gente também é ser humano, que a gente também erra, que a gente também tem as dificuldades, como a Érica falou, matemática não é meu forte, mas está tudo bem, vamos tentar. A criança, sabendo disso, talvez alivie um pouco essa coisa da insegurança dela, né? Insegurança pode vir porque a gente está cobrando até involuntariamente uma coisa da criança que ela não consegue dar, esse 100%. Não vai ser perfeita, como ninguém é, não vai ser nota 100 em tudo. E aí começa a ficar inseguro. Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Ou porque a mãe está ali fazendo e ajudando o tempo todo? Não sei se é o caso. Estou usando aqui de exemplo só para a gente conversar a respeito disso, né? Puxando esse teu gancho mesmo. E aí, eu vou voltar aqui um pouquinho, a Fabiana escreveu para nós que ela acha que cobra demais, ela se cobra demais porque ela acha que dá folga demais para o filho. Aí a gente cai naquela tua fala, a gente sempre vai errar.
a gente não é perfeito, não é fácil educar, ninguém vai ser. E eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa aceitar, como mãe, como pai, como professores, como educadores. Tá tudo bem, se a gente acha que está fazendo o nosso melhor, e o nosso melhor começa passando pelo fato de enxergar com olhos humanos esse outro ser que está ali na nossa frente, que é uma criança, que não é um estudante, que não é um robô, que é uma criança. E a gente olhar com olhos não julgadores, pode ter certeza de que esse é o caminho, sabe? Eu sempre falo muito de ser firme com amor, né? Nem soltar demais e negligenciar, e também nem ser aquele pai rígido, rigoroso e cobrar demais. Mas não existe uma cartilha, não existe um manual. A gente sempre conversa aqui para orientar. Pensem na afetividade, nessa coisa da humanização, justamente, que é o que você está trazendo no teu discurso todo, né, Érica? Não tem ninguém que ame mais seu filho que o pai e a mãe, né? E os avós que estão ali, que conheça esse ser humano que nasceu de você, que é parte sua. Então não tem como você achar que está errando sempre. Você está tentando fazer o melhor. Pode ser que em algum momento se afrouxe, ou aperte, afrouxe. É igual a vida, né? A vida aperta, a vida afrouxa. Criar filho é mais ou menos assim. Tem um dia que você acha, nossa, eu pedi demais essa criança, é apenas uma criança. Será que é assim mesmo o caminho? Né? Porque eu também passo por isso, nossa, eu acho que eu pedi demais hoje. Amanhã eu vou tentar ser melhor do que hoje, né? É até uma prece que eu carrego comigo. Me ensina a ser melhor do que hoje, como mãe, porque às vezes eu erro mesmo. Mas em relação à escola, né, a linguagem da escola e essa parceria, ela é primordial. Principalmente nesse tempo de aulas online, híbrido ou qualquer outra coisa. Por quê? Tudo muito digitalizado, né? Tudo chega muito rápido. E aquela criança quer resposta rápida, ela quer fazer rápido, ela precisa aprender rápido, ela quer tudo rápido. Aí você tem que desacelerar aquela criança. Às vezes acelerar e às vezes desacelerar, para dizer para ela que conhecimento não é uma coisa que acontece instantaneamente, né? Não é conhecimento, é trabalho árduo de todos os dias. Para você entender uma coisa, você deve, né, dominar uma profissão, por exemplo, você tem que ensinar para ela que aquilo demora. E para dominar uma matéria vai demorar. Mas é a rotina do dia a dia, é estudar um pouquinho cada dia, né? Uma sementinha. Vamos colocar a sementinha lá de feijão. E ela vai demorar, vou ter que colher, vou ter que aguar, desculpa. É um trabalho, né? Filho é mais ou menos assim, dá muito trabalho. É uma luta muito boa. Quando a mãe fala assim, é uma luta, é a melhor luta que você podia ter escolhido, porque as outras são boas, mas não são tão boas. E essa parceria entre a escola, ela é primordial. E aí eu faço uma vírgula, né? Uma explicação sobre o que... Às vezes a mãe fala assim para mim, mas eu vou reclamar na escola sobre o método? Não, primeiro você precisa conhecer o método da escola do seu filho. Como é a metodologia, como aquilo é ensinado para ele. Né? Para que, mesmo que você não tenha feito pedagogia, para você saber o que está acontecendo. E se aquela metodologia, muitas vezes, não contribui para a aprendizagem do seu filho. Pode ser que não, e você vai lá, vai conversar, não vai confrontar. Não existe confronto, existe conversa, né? Porque às vezes seu filho está passando por um momento, por exemplo, na pandemia nós passamos por um momento que é emocional, e isso atrapalhou a aprendizagem, e a criança precisa se comunicar, a escola precisa se comunicar do comportamento dessa criança. É uma criança, né? Eu sempre falo que as famílias tem problemas, mas as crianças precisam, né, ficar não imunes, elas não ficam, mas elas precisam ser salvas desses problemas, porque elas não sabem lidar com eles. Então a gente precisa entender que a criança absorve, e nessa absorção de coisas atrapalha a aprendizagem, porque primeiro acontece a aprendizagem aqui, para vir para cá. Eu amo que a minha professora, por exemplo, eu não sei língua portuguesa, uma criança pode dizer isso, mas eu amo aquela professora. A forma que ela me ensina, a forma que ela sorri, eu tenho admiração por ela, né? A criança tem admiração, o adolescente às vezes não, mas a criança ainda tem. Então ela quer estar com aquela professora, e isso faz toda a diferença na aprendizagem. O afeto, né? Eu preciso afetar aquela criança, ir até ela, sair de onde eu estou para chegar até ela. E os pais fazem isso muito bem, sabem como chegar ao coração de um filho, né? Às vezes a gente fala da correria, mas o pai melhor e a mãe melhor que ninguém sabe como chegar àquele ser humano, que é um ser que ele ama mais que tudo na vida. Então, essa parceria, às vezes você tem aquele olhar clínico, mesmo não tendo feito pedagogia. Olha, eu acho que essa prova aqui, essa questão poderia ter sido melhor
Porque ele sabe, mas ele não conseguiu dessa forma. E você pode dizer, pode ir lá dizer, conversar. A escola é aberta para isso, a maioria das escolas. Porque às vezes o pai fica naquela tristeza, porque o filho também não sabe como chegar, porque é uma criança, e não sabe resolver aquele problema, e ele fica maior do que ele poderia ser, né? Uma criança que, por exemplo, não sabe a língua inglesa porque não teve hábito com ela, às vezes não é um problema dela, né? É um problema do momento. E você precisa comunicar à escola, porque às vezes o professor não percebeu. E tá tudo certo, precisa falar, né? Por que aquela criança não está dando conta? Não é só um problema dela, é um problema da família inteira e da escola juntamente, né? E um dos pontos, assim, que são problemáticos hoje, até que eu vejo muito e se repete demais em muitas famílias, é explicar e fazer a criança entender, e não só a criança, muitas vezes nós adultos também, que isso é um processo, que educar é um processo, tanto a educação escolar, né, quanto a educação de modo geral, não existe atalho na educação. Então é sim preciso paciência, mas o nosso mundo é tão acelerado de tudo, é tão bombardeado de estímulos e é tudo tão imediato, que muito provavelmente por conta disso a criança não tem paciência de ler aquele enunciado, de responder com calma, de se concentrar. Nada é na velocidade do videogame, do joguinho que ela está acostumada a ter no mundo real. E aí o mundo real fica chato, porque o mundo real é parado, é devagar, é difícil. A mãe também nem sempre tem paciência para isso. Está cada vez mais acelerado, né? Esses dias eu estava até comentando no WhatsApp, eu fiquei feliz, eu falei, ai que bom, agora tem o botão aqui 1.5 e 2 vezes para ouvir o áudio do WhatsApp mais rápido, o Telegram já tinha, agora tem o WhatsApp. Aí eu comentei isso com as minhas irmãs, eu me dei conta. Uma delas me perguntou, tá, mas vai fazer tanta diferença para você assim ouvir tão acelerado que ela estava ouvindo junto? Falei, sabe que não, é que eu tô tão acostumada e a gente tá naquela coisa frenética assim que a gente se habitua e a gente precisa desacelerar. O nosso mundo tá caminhando assim, né? Uma coisa muito contra a corrente, contra a maré. E a gente tem sido cada vez mais incentivado a isso e as crianças também. A gente precisa cuidar muito. Sim, e você tá falando isso, eu vi uma postagem, né, até do padre Fábio, dizendo que parece que a gente tá... a pessoa está engasgada, você quer que ela fale rápido, porque você está com pressa. Né? Agora, né, o WhatsApp resolveu esse problema para você, porque você não está com paciência nem de ouvir o áudio. Então, você tem que correr. Se o áudio era curto, agora fica mais curto ainda. Então, na verdade, a gente está... O que quer dizer isso tudo? Né? Você da psicologia sabe melhor que eu. É que eu não tenho tempo para o outro. A gente acaba sendo mais individualista. E como que eu não estou ensinando o meu filho a ser individualista? O conhecimento ele não é individualista. Né? Até ele precisava de uma vacina. Se o mundo inteiro não tivesse a vacina, a gente não... Alguns países voltaram ao normal, mas outros ainda não conseguiram. Então a gente precisa... É união. E o conhecimento é também. A criança não está numa sala de aula sozinha. Ela está numa sala de aula com um grupo. E aquele grupo precisa aprender junto com ela. E a casa também dela... Por que eu falo isso? Eu falo que os pais eles estão aprendendo com as crianças. Porque se ele é um nativo digital, ele sabe mais do que eu. Meu filho de 9 anos dá conta mais do que eu do aplicativo da escola do que eu mesmo. Porque ele faz aquilo ali muito melhor que eu. Então, o potencial dele é aquele. O meu é outro. Então, nós estamos trocando. É uma troca. Conhecimento é sempre troca. Com o professor e aluno, com o pai e a mãe. E nunca é individual. E a gente quer ser individual, porque a tecnologia nos leva a isso. Né? Eu pego o meu celular onde eu quiser e se tiver internet, eu vou ficar ali por tempo indeterminado, e o tempo parece que ele voa. Mas a gente precisa do coletivo. E a aprendizagem é coletiva. Ela acontece para mim, sim, mas ela precisa acontecer para o meu colega. Porque eu tenho essa parceria com ele. Eu quero que ele saiba também. Eu quero que ele leia também. Eu quero que ele aprenda também. Parte desse grupo. Então, a gente ensina também a se preocupar com o outro quando ele está na escola ou está em casa. E se preocupar com os pais também. Quando eu digo para o meu filho como foi meu dia, e antes de perguntar para ele como foi o dele, eu estou dizendo para ele assim, olha, eu estou contando para você porque você também é importante. Porque a gente sempre quer que o filho traga, verbalize, mas a gente não quer verbalizar, porque a gente tem pressa. Né? Eu tenho pressa de chegar, né? Eu vou pegar o carro, vou chegar logo. Mas ele quer ouvir o seu dia, ele quer ouvir o que você viveu de bom e de ruim no seu trabalho hoje. Nem sempre dá para fazer isso todo dia, mas talvez uma sexta-feira, voltando da escola, né? Na quarta-feira, que é véspera de feriado. Então, coisas que você pode inserir para humanizar esse processo que é
a aprendizagem que ela ficou, às vezes, um pouco engessada na nota. E seu filho não é um boletim, ele não é uma nota, ele não é mesmo, porque nós temos dias ruins de sol, né? Dias ruins e nublados. Às vezes o sol sai, às vezes o sol não sai. Às vezes o seu trabalho aquele dia foi excelente. Nossa, você conseguiu fazer tudo o que você imaginou. Mas a criança também não conseguiu fazer o que imaginou. Ela tentou, mas ela não conseguiu. Nossa, Érica, você tocou num ponto assim que é justamente como eu penso, sabe? A criança não é nota. E como tem pai e mãe preocupado exclusivamente com a nota que vai ter na prova, com a nota que vai sair no boletim, a vida escolar da criança é parte da vida da criança. A criança não é só um estudante. E se essa criança não vai bem na escola, o rendimento escolar caindo, se não tem nada assim, né, familiar, não aconteceu nada próximo que você sabe que vai interferir diretamente, ele é um super indicativo para você abrir os olhos e perceber, opa, tem algo se passando com meu filho. Por que a nota está caindo se não tem nada aqui que eu sei, né, dizer o que está acontecendo? Investiga, tem sim um lado emocional, tem necessidade fisiológica que pode não estar atendida. Aí às vezes a mãe não gosta que a criança pare e vá encher a garrafinha de água ou pare no meio da tarefa de casa e vá rapidinho no banheiro. Mas são necessidades fisiológicas, o corpo dela precisa disso. Aí a mãe proíbe, aí a criança se frustra. Está com a necessidade fisiológica não atendida e está detestando o estudo, achando que é culpa do estudo, da vida escolar, que esse negócio está proibindo ela de fazer o que ela precisava fazer naquele momento. E porque a gente não enxerga que existe uma necessidade fisiológica como de qualquer outro ser humano. Para nós também é assim. Mas é a nossa cabeça a mil, a nossa mente que não está ali presente, tudo isso que a gente está falando que vai culminar justamente nesse ponto, né? Uma pena. A gente recebeu uma pergunta nos stories, que você até viu, e eu acho que já está meio respondida, mas eu vou colocar aqui de novo para você. Uma dificuldade específica de uma mãe foi, não sei nem por onde começar, é tudo isso que a gente está falando agora, e a outra, ela pontuou, o meu filho não presta atenção na aula, não presta atenção em nada. Como ajudar nesse caso? Se ele não presta atenção em nada, é preciso procurar ajuda, né, de um profissional específico, porque alguma coisa ele se interessa, alguma coisa ele vai prestar atenção. Pode ser que ele não preste na aula de matemática, mas goste de língua portuguesa, goste de ciências, goste de geografia, goste de educação física, né, que goste de alguma coisa, de arte. Então, é preciso procurar a ajuda de um profissional se isso perdura, né, porque a criança, alguma coisa encanta ela dentro do conhecimento, uma história, não precisa, às vezes ela não presta atenção o tempo inteiro. Que a gente sabe que a criança, às vezes, ela é mais rápida e ela quer levantar logo porque aquilo ali já deu para ela, não é igual adulto. Porque nós somos condicionados, a gente sabe que é feio levantar. Então, ela não tem essa maldade, então ela levanta mesmo. Então, se não presta atenção em nada, é importante procurar um profissional, mas talvez ela preste atenção sim naquilo que é interessante para ela. E ela é apenas uma criança, dependendo da idade, a gente tem que levar isso em consideração. Porque não adianta você dizer que conhecimento, a produção do conhecimento pela criança não pode ser fardo, né? Você acabou de dizer isso, eu quero levantar, eu quero beber água, eu preciso. Às vezes nem precisa, mas ele quer dar uma voltinha, né? A gente tem isso em sala de aula, o menino já foi, mas ele quer dar uma voltinha. E é uma respirada, o cérebro respirou, ele levantou e voltou melhor. Às vezes não volta, mas na maioria das vezes volta. É adolescente, né? Não é só criança. Então, a gente precisa entender isso não como uma indisciplina, né? Às vezes as coisas são colocadas como indisciplina ou como uma desobediência nas regras. Nem sempre, né? Se a gente está falando que seres humanos são diferentes, a forma de aprender desse filho, dessa mãe, é diferente do meu, ou do seu, ou de quem tem filho, ou de um aluno. O foco dele não é o tempo inteiro numa coisa só. Se isso está preocupando, é importante procurar o profissional. Se não, se você percebe que é só em algumas disciplinas, é importante procurar a escola para esse bate-papo, para saber se isso realmente afeta o conhecimento dele, está afetando a produção do conhecimento por ele, né? Então, esse é o caminho. E essa coisa de não prestar atenção passa muito pelo que você falou. Tá chato. Se é muito difícil, desmotiva, não vai prestar atenção. Se está muito fácil, desmotiva, não vai prestar atenção. E se está muito chato, a criança não tem esse discernimento como a gente. No que, no fundo, está muito certa, né? Sincera, está chato. Vai levantar e vai dar uma volta ou vai parar de prestar atenção. Ponto. É que a gente realmente está condicionado, como você colocou. Mas muito eu vejo, sim, por esse lado que você trouxe.
pai, mãe e mesmo professor de achar que é desobediência, que a criança está fazendo birra. E não é, falta a gente olhar para aquela criança como criança, olhar para aquela criança como outro ser humano que é. E a gente parar de julgar tanto e achar que tudo é um problema. Exatamente. O julgamento é uma coisa que não está no mundo da criança, né? Ela está no mundo do adulto. E a gente logo pensa que a gente pode... O rótulo, né, vem do julgamento, né? Do juízo que eu faço daquele comportamento. Mas não dá para rotular a criança. Não é para isso que a gente está aqui, né? Como profissional, você como psicólogo, nem os pais, nem as mães. Não dá para fazer isso todo momento. É lógico que tem crianças que vão burlar algumas regras e você precisa ter a firmeza. Mas não todas, né? Você sabe, você tem aquele feeling de entender que seu filho, naquele momento, não é que ele não quer, ele não está dando conta, ou ele tá cansado. Eu vejo muito também um outro problema, as escolas que são de tempo integral. Aquela criança passou a manhã na escola. Vamos pensar na educação infantil. Será que ela não está um pouco cansada à tarde? Será que o conhecimento é o mesmo da criança que veio só à tarde? Ou será que ela não... Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, o professor, não, mas é porque ela não quer ficar na fila. Será que não é não querer ficar na fila, ou é o corpo não cansou, a mente não cansou? Vai você trabalhar 8 horas. Quando você chega em casa, você não está cansado? Você não reclama? A criança, o jeito de reclamar é chorar, pedir socorro. Então, é preciso entender também que aquela criança é um ser humano e ela está cansada, aquele ambiente não está legal naquele dia. E os comportamentos vão mudar de acordo com o que ela está sentindo, é a forma de sentir. A aprendizagem é sentimento. A gente não tem como tirar um do outro, né? Desmembrar. Ali há um coração pulsando de querer aprender. Quando você fala assim, por exemplo, eu não quero ficar sentado porque tá chato, o adulto, se pudesse, falaria isso também. Mas ele não pode falar. E a criança fala, verbaliza, ó, não tô afim, não tá legal, né? Tanto que ela lembra durante o dia da aula daquilo que foi legal. É lógico que não tem conteúdo só legal, tem conteúdo que são ruins, maçantes. Mas ela vai lembrar daquilo que afetou, daquilo que chegou ao coração, não só à cabeça. É a memória afetiva. Se a gente for resgatar na nossa cabeça, a gente também vai lembrar disso, né? E como é importante que a gente seja os adultos, assim, a fazer diferença na vida da criança, positivamente falando, para deixar esse processo mais leve, mais agradável, menos chato, menos pesado, mais legal. Justamente essa coisa da aprendizagem ser o sentimento, né? Ó, tem dias que ele não quer fazer mais nada, meu filho estuda tarde, faz aula à noite para ajudar, e aí tem dias que não quer fazer mais nada, tô lendo aqui. Eu atendo muitos casos de criança que estudam em período integral, e aí eu comecei a pontuar para essas mães, sim, a mãe querendo que o filho tivesse o mesmo rendimento na aula de reforço escolar, ou no inglês, além de ser um ensino bilíngue. Não vai ter, tá cansado, tá esgotado, e vem muitas vezes pela birra, pelo choro essa demonstração, né? Não quero, não aguento. Minha agenda, Érica, tá lotada, mas eu, sexta-feira, no final da tarde, eu estava atendendo um aluno que não rendia, 5 anos. E aí eu cheguei para a mãe dele e falei, olha, eu não tenho outro espaço, mas é preferível a gente segurar do que eu vir com mais uma sessão de estudos agora na sexta-feira, começo da noite, porque a criança não aguenta. Tá lá no colégio integral de segunda a sexta, não é produtivo, não vai render, vai ficar chato, vai ficar pesado, é maçante, não tem como. E é preferível a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente enxerga a criança que está ali, né? Não adianta a gente chegar só com o conteúdo e a preocupação da nota e precisa aprender isso aqui a todo custo. Não é assim. Assim a gente vai se afastar cada vez mais disso, que seria o nosso objetivo. Ó, a Joyce colocou uma pergunta, vou ler aqui para você. Minha filha tem muita dificuldade no aprendizado escolar, devo procurar uma psicopedagoga para fazer uma avaliação? Acredito que sim. Na dificuldade, a gente sempre tem sempre um sintoma. A dificuldade é o primeiro sintoma, né, que a gente fala sobre as hipóteses que a gente pode ter e é preciso avaliar aquela criança, porque o comportamento, ele muda na sala de aula, ele muda dentro daquela sessão. A criança muda de comportamento dependendo do ambiente. Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisa muito grave, às vezes não é, e a gente vai protelando aquilo também. Pode não ser grave, pode ser uma coisa que pode ser sanada rápido. Quando você fala de uma criança de 5 anos, você acabou de dar o exemplo, às vezes você pensa assim, nossa, mas é ainda uma criança. Mas é aqui, nesses 5 a 6 anos, que você precisa ter um olhar mais específico. Porque se você não vê se existe alguma dificuldade naquele momento, ela pode perdurar.
para as outras séries, para o ensino fundamental 1, né? Que aí cria aquela criança com aquela dificuldade, ela vai mexer, se você não sana esse problema, não procura um profissional, ela vai, dessa dificuldade, vai mexer na autoestima. Isso acontece muito. Eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não sei. Ela já nega, ela já vem a negação porque ela tem medo de errar, porque ela tem essa dificuldade. Então, ela chega, né, com 8, 9 anos, negando a si mesma. Mas, às vezes, ela dá conta, às vezes, ela sabe. Mas, como ela tem dificuldade, ela não quer concorrer, ela não quer competir. Porque a gente vê a educação como uma competição. Um quer ficar lá na frente porque um está atrás, mas nós temos essa parceria. E se a gente ensina isso para o filho, a gente não ensina que ele pode fracassar. Então, na resposta, né, mais adequada é que precisa procurar sim. Se eu estou vendo que acontece algum problema na aprendizagem ali, eu preciso procurar o profissional. Até para eu ficar mais tranquila, né? Como mãe, como pai. Perfeito, Érica. Que bom que deu tempo de responder. Tá quase acabando o nosso tempo. Vou deixar você... Ah, mas está funcionando, olha só, viu que coisa boa? Não caiu, eu vou deixar você fazer as considerações finais e aí fiquem comigo, porque eu vou passar um recadinho final bem especial antes da gente encerrar aqui também. Primeiro agradecer a todo mundo que está aqui conosco até agora, né? Dia de semana, amanhã todo mundo às vezes trabalha, na maioria trabalha muito cedo. Agradecer às mães, agradecer, né, aos profissionais que estão aí ouvindo, conversando conosco nesse bate-papo e dizer que eu sempre falo isso nas sessões no consultório. Digo o seguinte: eu também sou mãe, eu também passo por dessas questões e elas são coisas que podem ser resolvidas. Um problema de aprendizagem do filho não é o fim do mundo. Um diagnóstico do seu filho não é o fim do mundo. Ele é o início de um processo que vai levar essa criança a ter prazer em aprender. Enquanto ela não tiver esse prazer, vai ser difícil para ela. Imagina um trabalho que você não tem prazer. Como você se comporta? Você chega todo dia sorrindo lá? Jamais. Imagina uma coisa que é difícil para uma criança que não sabe verbalizar, que não tem condições de verbalizar aquilo ainda. Ela vai chorar, né? E não tem problema levá-la para casa naquele dia. Ela sai mais cedo da escola, não tem problema a criança não se adaptar, não dá conta, né? A gente também não dá conta. Então a gente precisa entender isso. Quando eu entendo que o meu filho é um ser humano diferente de mim, que ele vai sofrer em alguns momentos e eu tenho que dar. O teu áudio, Érica, sumiu para mim. Ah, voltou. Não sei se foi só para mim, mas tinha dado só um... Voltou. Uhum. Mas é isso, assim, é entender que aquele ser humano saiu de você, mas ele não é você. Não idealize. Apenas ame, né? E vamos embora, crie rotina, escreva bilhetinho, lembre da tarefa, faça a tarefa oral se ele não gosta da escrita, que ele vai gostar. Compre livro, aposte num filme, sente, ouça, né? A criança falar alguma coisa, mesmo que seja na sexta-feira, porque a gente não tem esse tempo, infelizmente, porque a vida está difícil para todo mundo, né? É pandemia, é problema financeiro, é um monte de coisa, mas a gente pode melhorar como pai e mãe em relação a isso e vai dar conta. E vale a pena, né? Super obrigada, viu, Érica? Mais uma vez, adorei o nosso bate-papo. A gente sempre... Nossa, rende tanto a nossa conversa aqui, eu não vejo o tempo passar, uma delícia, né? E é um assunto gostoso da gente tratar e importantíssimo. Muitíssimo obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês que participaram. E agora, olha só, se você gostou dessa live, desse tema, se fez sentido para você, se você está aí sofrendo em casa, tá com essas questões de aprendizagem do filho, tá duvidando se a criança está aprendendo direito ou não no meio dessa pandemia, de repente ano passado já foi o caos na parte escolar e aí esse ano você está com medo que tudo isso se repita e chegue final do ano, essa criança pode até passar de ano, mas será que está aprendendo, não está aprendendo? Tem um recado super legal para vocês. A Érica caiu aqui, acho que daqui a pouquinho ela volta. Enquanto isso, vou passar o recado. Na semana que vem, eu vou fazer a Semana da Educação Sem Estresse. Dias 8, 9, 10 de junho. Então, terça, quarta e quinta-feira. Já anota na agenda, reserva às 9 e 5 da noite. Eu sempre vou fazer ao vivo um acompanhamento com vocês
justamente para falar sobre isso. Você precisa que o teu filho tenha mais autonomia nos estudos? Tenha mais responsabilidade, que você pare de precisar ficar chamando, implorando e berrando e se estressando e criança fazendo birra e não vai. Esteja comigo nos dias 8, 9, 10, Semana da Educação Sem Estresse. Se você é mãe, se você é pai, se você é profissional também, é muitíssimo bem-vindo, viu? Psicólogo, pedagogo, professor, educador. Qualquer pessoa que tenha contato aí diário com criança, esteja junto comigo na Semana da Educação Sem Estresse, semana que vem, 100% online, 100% gratuito. Viu só, Fabiana? Um presentão para vocês, começar já o mês de junho aí com o pé direito, para vocês entenderem que até às vezes o que imagina que pode ser um caso que necessite de diagnóstico, nem sempre é assim. Vocês vão ver que com pequenos ajustes, se vocês fazem em casa, muda, a vida escolar da criança muda, a autonomia dela muda, a responsabilidade dela muda, o foco, atenção, concentração, e você sai desse caos aí que talvez você esteja vivendo com mais de um ano de pandemia, viu? Então, acabando a live aqui, clica no link da minha bio aqui do Insta, que eu vou deixar um link, é só você clicar no link para se inscrever, isso é bem importante. Se inscreve, porque são vagas limitadas, online, gratuito, mas vagas limitadas. E você clicando para se inscrever, o primeiro e-mail que eu vou te mandar com a confirmação de presença, eu já mando uma atividade bônus super legal para você. Então, antes de terça-feira, você já vai receber esse material, esse presente. Já pode colocar em prática tudo isso e você já vai ver resultado antes de terça, antes de começar a nossa Semana da Educação Sem Estresse, viu? Então, não deixa de se inscrever, porque as vagas são limitadas para eu conseguir justamente fazer esse acompanhamento aqui mais de perto com vocês, que é, por sinal, o meu grande propósito de vida, né? Ensinar, ajudar, orientar mães, pais, educadores na educação das crianças, não só na parte escolar, mas educação de modo geral como um todo. E aí, comentei, minha agenda está lotada, tenho recusado muito pedido de mães, especialmente aqui de Curitiba, que é a cidade onde eu moro, porque eu não dou conta, não consigo, mas eu percebi que por aqui eu consigo justamente ajudar não só essas mães, como muitas outras, todos vocês por aqui, né? Mães, educadores, profissionais, então contem comigo, esse é meu grande propósito, minha grande paixão. Semana que vem, dias 8, 9, 10, terça, quarta e quinta, 9 e 5 da noite. Acabando aqui, clica no link da bio para a Semana da Educação Sem Estresse, tá bom? Fabiana, fiquei bem feliz que você gostou, obrigada pela participação, obrigada, Érica. Caiu na hora certa a net hoje, viu? Só deu tempo da gente falar tudo, encerrar a live. Super obrigada mais uma vez a cada um de vocês. Se inscreve agora clicando no link da bio. E eu espero vocês de novo ainda nessa quinta-feira. É feriado, mas a gente tem o nosso encontro marcado aqui às 9 e 5 da noite. Beijo, beijo.